Bom dia, bom dia a todos aí. Vamos começar nossa EBD. Eu trazer hoje 2 minutinhos. Estava colocando um texto aqui no vídeo que eu acho que vai servir de orientação para os irmãos. Conforme nós combinamos, hoje nós iremos falar sobre unidade. Tem um comentário aqui, se vocês puderem comentar se está chegando bem o áudio, o vídeo, eu agradeço. Tem uma forma aqui no grupo de fazer um vídeo novo, né, um caminho novo. Eu coloquei ele hoje em teste. Então, se os irmãos puderem comentar se está chegando bem o áudio e o vídeo, eu agradeço. Só para eu controlar aqui, tá bom? De qualquer forma, nós iremos falar hoje sobre unidade. Eu vou colocar aqui o texto básico que nós iremos conversar, que está... Eu até coloquei ele aqui agora há pouco, mas acho que ele ficou em outro lugar. Se tiver ficado, fica duas vezes. Que está em João 17, do 20 ao 23. Nós iremos conversar sobre ele hoje. E obrigado, pastor Eli, pelo retorno. Muito grato mesmo. Nós iremos conversar sobre isso já já. Vamos orar primeiro. Pai, te damos graças pela a sua misericórdia em nos salvar. Perdoa nossos grandes e muito grandes e terríveis pecados. Concede-nos a sua misericórdia, a sua graça, a sua presença nesta manhã. Que o teu Santo Espírito possa nos orientar, nos dar direção sobre o que vem a ser unidade, que nós possamos preservar essa unidade em nós. Ser conosco nesta manhã, abençoe os nossos irmãos que estão de longe assistindo, supre suas necessidades, traz alívio, traz a tua presença para a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo. O texto que eu quero conversar com vocês hoje, ele está em João 17, que nos diz assim. Eu até já coloquei aí nos comentários. Eu vou ler aqui na Bíblia Almeida Revista Atualizada, que diz assim. João 17, do 20 ao 23, que nos diz assim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. É, algo interessante para a gente pensar. Obrigado, pastor Gerson. E alegria, prazer em vê-lo aqui. A satisfação vê-lo mesmo. Muito obrigado. O texto que nós lemos, ele é considerado por toda a história cristã como a chamada oração sacerdotal de Jesus, ou oração sumo sacerdotal de Jesus. Esse texto de João 17, ele está inserido em um bloco maior de comentário de Jesus e de orientações que Jesus faz com relação aos discípulos. Ele vai começar lá em João 13, na última Páscoa de Jesus. Jesus chama os seus discípulos para o cenáculo, começam a fazer a Páscoa, e do 13 até o 17 são orientações muito práticas de Jesus diretamente para os discípulos. Né? Digamos assim que a partir de João 13, Jesus ele caminha para o fim. E aí o fim, entenda-se aqui não o fim das coisas, tá? Mas o fim de um ciclo de Jesus para iniciar um outro. Então, em João 3 nós temos a Páscoa, em João 14 nós temos uma conversa muito próxima de Jesus com seus discípulos, 15, 6 até o 17. O clímax dessa conversa de Jesus com seus discípulos é João 17. Fernanda, bom dia também. Seja bem-vinda. Legal você aqui. O clímax dessa conversa, ou dessa, digamos, proximidade, é João 17. Aqui nós temos algo bem interessante para nós pensarmos para nós hoje. Por quê? Perceba que, apesar de nós sermos muitos, nós temos diversas confissões de fé, diversas percepções de fé,
por um certo tempo, ainda assim nós conseguimos manter uma certa unidade entre nós, né? Independente. Fátima, obrigado também, seja bem-vinda. É, apesar dessas várias diferenças de percepção de fé, né? Ó, Leone, bom dia, Leone, seja bem-vindo também, é um minuto. Apesar dessas várias diferenças, a gente ainda conseguia manter uma certa unidade. Com o passar do tempo, parece que aquilo que era secundário na fé, aquilo que não era essencial, basilar, se tornou o divisor de águas entre vários cristãos. E aí nós temos, por exemplo, e aí isso é bem histórico, tá? Igrejas tradicionais que não lidavam muito com igrejas pentecostais. Igrejas pentecostais que viam os chamados tradicionais como crentes mais frios, mornos ou de segunda classe, enfim. Com o passar do tempo, foi se percebendo que essas divisões secundárias não eram essenciais, tão essenciais assim, ou primordiais para a vida cristã. O mais essencial era manter, como disse Jesus, a unidade no vínculo da paz, né? E aí nós tivemos uma mudança de posição, em que igrejas tradicionais começaram a ver irmãos pentecostais e vice-versa com bons olhos, houve uma certa integração, interação maior, e hoje nós conseguimos, ainda com algumas dificuldades, ainda com alguns perrengues, vamos dizer assim, mantermos uma certa convivência pacífica, né? Só que o que nos prejudica hoje e o que nos constrange, e aí eu saio desse ambiente macro para um ambiente micro, tá? E aí quando digo ambiente micro, eu digo a nossa comunidade de fé, seja qual for a igreja que você frequente, que você congregue, que você atue, vamos deixar essa questão macro e ir para uma questão mais micro, mais interna. O que acontece? Nós perdemos a nossa unidade internamente. São vários fatores que me levam a crer que essa unidade ela foi perdida a reboque de um trabalho efetuado de muitos e muitos, muitos anos. Ela não surgiu agora, tipo assim, surgiu o movimento e trouxe essa desunião. Não, não foi isso. Essa desunião interna, e aí eu digo internamente, tá? A comunidade de fé local, seja lá qual for, ela surge não é de um fato que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos. Isso foi plantado, isso foi germinado, isso cresceu, tomou forma e hoje nós temos uma verdadeira briga interna no nosso meio. O texto que nós lemos, e aí eu vou trabalhar hoje de duas formas. Nós já lemos o texto básico, é João 17, do 20 ao 23. Eu tenho aqui algumas argumentações para falar sobre João 17. Depois dessa argumentação, a gente vai seguir para questões mais práticas. Mas antes disso, olha só que legal isso aqui. Só arrumar um negócio aqui. Imagina isso aqui. Deixa eu trazer para cá. Olha só que legal. Nós vamos tomar água hoje. Não, não vai tomar água hoje. Não. Imagina o seguinte. Olha para cá. Imagina que esse copo aqui, antes de mais nada, são a água do mesmo filtro, ou a mesma propriedade química, tá? A mesma temperatura de água, ok? Água natural. Imagina o seguinte, que esta água que está com esse copo aqui, ela é Jesus, certo? O seu espírito, a sua graça, o seu poder, a sua presença, enfim. E esse copo com água aqui representaria o ser humano também. Só que eu não vou olhar para o ser humano a sua questão pecadora ou natural como pecador, ok? Eu vou olhar para ele como uma questão de espírito. Então, aqui está a nossa igreja. Então, eu tenho Jesus, tenho o homem e eles se juntam. Agora eu te pergunto, olha para cá. É possível eu separar aqui, nessa taça, Jesus e o homem mais? É possível eu separar dentre eles essa unidade? Não é mais. Por quê? Porque quando acontece essa unidade, e aí é algo que eu fico constrangido mesmo. Quando acontece essa unidade, o ser humano e Jesus, eles passam a ser um só. Eles trabalham em uníssono.
O texto que nós lemos em João 17, e aí a gente pode até olhar João 13, 14, 15, 16, 17, que é um bloco maior de comentários, ele vai dizer que Jesus era um com o Pai e ele faz uma oração para que os seus discípulos, e isso chega até nós hoje como Igreja Batista Viva, em Santa Maria e em Samambaia, e diversas outras igrejas também, independente de quais sejam, e aí eu não vou olhar as questões teológicas de erros e acertos. Isso para mim agora não vai ser importante e não é o ponto. Mas quando eu olho para a igreja, eu percebo que Jesus vai fazer essa oração em João 17, demonstrando uma unidade que deveria e que ela existe entre a igreja, o corpo visível de Jesus, né, e os membros que cercam ela. Deixa eu tirar para cá essa taça para a gente continuar a conversar aqui com nossa reflexão. Então veja, ele vai dizer que a partir de Jesus existe uma unidade intrínseca, sobrenatural entre Deus, Jesus e a sua igreja. Então não há como ter desunião em nosso meio. E aí você se pergunta assim, uai, mas por que há desunião? Então, se Jesus prometeu com a sua oração sacerdotal em João 17, ele faz ele roga ao Pai que mantivesse essa união com seus discípulos aqui na Terra, e isso chega até nós, por toda a história da igreja cristã e tal. Por que ainda existe divisão em nosso meio? Por que não há unidade, como diz o pessoal que é da área militar, né? Por que não há ordem unida, digamos assim? Né? O João 17 vai trazer alguns argumentos que eu anotei aqui. O primeiro argumento, que ele diz o seguinte, que a nossa unidade ela é possível, pois ela começa com o ato de Deus salvar alguns para Cristo. Em João 17, versículo 2, ele diz assim, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ela conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então veja, quando a pessoa ela vem a Jesus por meio do Espírito e ela é convencida desse pecado, ela passa a ser uma unidade só com Deus. E aí começa essa unidade, porque é Deus quem salva o pecador para seguir a Cristo. Então eu já começo a entender que essa desunião tem algo de errado com ela dentro da igreja. Se o próprio texto diz aqui, no versículo 2, vamos pegar do 1, para ficar mais clara essa leitura. Então Jesus, falar destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então veja, eu tenho aqui uma certeza indiscutível de que existe uma unidade quando Deus salva a pessoa para Cristo. Então, se eu tenho essa certeza, o próximo questionamento que eu faço é: se há uma unidade de Deus com a pessoa em Cristo, por que eu ainda continuo tendo certas desuniões dentro da igreja? Por que não há unidade? Deixa eu tomar água aqui que a garganta começou a secar. É uma coisa para você pensar aí. Pense aí um pouquinho. Por que há isso? Por que não há unidade em nosso meio? Por que não há chamada ordem unida, como gostam os militares de falar? Uma coisa para a gente pensar. Eu pretendo resolver essa questão aqui hoje. Pelo menos lançar algo para a gente pensar. A segunda argumentação aqui em cima desse texto é que a certeza de que Deus nos mantém em unidade deveria ser um motivo para evitar a maldade e a desunião, como está no versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles quem? Quem é que vai ficar? Os discípulos aqui, lógico, que estão ouvindo essa oração, né? Os discípulos ali, e a consequência dessa igreja caminhando ao longo da história. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós. O mais interessante é que a expressão Pai Santo, ela aparece uma única vez no Novo Testamento e é só aqui. Jesus, ele usa essa expressão para trazer uma separação evidente entre aquilo que é Deus ou que se nomeia por Deus, como conhecemos, e nós. Só que, apesar dessa separação que existe mesmo, né, aqui, nós temos que Jesus roga que os seus discípulos eles pudessem ser um só em unidade. Perceba que Jesus pede para Deus, Pai, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um em nós. E aqui, quando Jesus faz essa menção de guardar, ele tem em mente a questão de que, Pai, os livra de confusão, os livra de divisão, os mantém em uníssono, em uma só unidade, em um só propósito, como foi aqui essa taça, né, que eu representei aqui, a questão de que Deus e Jesus e sua igreja são um só quando são unidos, não há como separá-los mais, né? Jesus roga para que esses discípulos eles pudessem ser um só. Então, se há algo de errado com a igreja, é com a igreja chamada pessoas, não é com a ordem que Jesus deu ou com o pedido que Jesus fez ao Pai para que preservasse, ou para, como ele diz aqui, para que guardasse no nome de Jesus, ou para que Deus os guardasse desse possível dissociar-se. Né? O terceiro argumento que eu trago aqui, ainda em João 17, é que o ódio do mundo contra os cristãos é motivado por causa da palavra de Deus. E aqui está no em João 14, em João 17, 14, que diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Perceba que no contexto aqui de Jesus e na expressão de Jesus aqui com relação aos seus discípulos, Jesus já, de uma certa forma, ele prevê esse ódio do mundo contra os cristãos por causa da palavra que foi implantada e que os cristãos deveriam defender. Né? Ele continua dizendo: porque eles, os discípulos, não são do mundo, como também eu não sou. É fato interessante a gente observar esse versículo e tentar entender como que se processou isso ali com Jesus e com seus discípulos. Veja, ele começa o versículo 14 dizendo: Eu lhes tenho dado a tua palavra. A palavra de quem? A palavra de Deus. E o mundo os odiou. Odiou quem? Odiou os discípulos. Então, o ódio que o mundo tem pelos discípulos é por causa da palavra que é implantada nesses discípulos e por causa da crença que eles têm ou que eles guardam em Jesus. E aí é uma coisa para a gente refletir. Por que que o mundo hoje não nos odeia mais? Perceba, alguns cristãos têm feito uma campanha aqui no Brasil dizendo que nós somos perseguidos. Não há perseguição contra cristãos aqui no Brasil. O que há é um certo incômodo com algumas questões muito pontuais, questões, digamos, legislativas, mas isso não chega a ser uma perseguição. A preocupação de Jesus aqui, o que nos transparece, é que o ódio do mundo contra os cristãos estaria baseado nesse apego que o cristão tem à palavra. E hoje, infelizmente, alguns cristãos, enfim, algumas igrejas, elas não são mais odiadas pelo mundo. Elas foram cooptadas pelo mundo. Então veja, se o mundo não nos odeia mais, é porque há muito nós já deixamos a palavra de Deus de lado. Há muito tempo. Isso é preocupante porque qual é a diferença que eu tenho hoje com o mundo? Praticamente nenhuma. Se o mundo não nos odeia mais, é porque a palavra não confronta mais o mundo. Nós cooptamos o mundo e fomos cooptados por ele. Achamos muito legal participar do cenário político, achamos muito legal ter um presidente que se diz cristão, que aí eu não vou entrar no mérito aqui. E agora não, esse não é o mérito, tá? Não é a questão aqui. Mas se a gente olha de 2018 para trás, até 92, 91, até 88, quando foi feita a nova Constituição, os cristãos eles eram vistos como um povo de segunda, terceira, quinta classe. Era um povo que não tinha ascensão política, que não tinha ascensão social, enfim. E aí, com o passar do tempo, descobriu-se que a massa de cristãos, e aí não vou entrar nas questões pontuais,
ela tem muito poder e muita influência. O que foi que o mundo fez? Vamos cooptá-los para nós. Vamos trazê-lo para o nosso meio, para o nosso redil, e vamos deixá-los quietos. E hoje o mundo não nos odeia mais, porque nós preferimos viver uma vida sem confronto com o mundo do que confrontar e ser perseguido. O meu quarto argumento que eu trago aqui é que a unidade da igreja é a forma como o mundo percebe Deus. A unidade da igreja é a forma como que o mundo percebe Deus. Então, se o mundo não está mais percebendo Deus, é porque nós não temos mais unidade. E essa unidade, ela vem sendo quebrada, e aí eu já passo daqui a pouquinho para a nossa aplicação prática disto. A nossa unidade tem sido quebrada por causa de alguns fatores que eu vou demonstrar daqui a pouco. Por que o mundo não percebe mais Deus? Porque nós não temos mais unidade. E aí eu digo unidade, tá? A nossa comunidade local, nossa comunidade de fé, a nossa igreja local, ok? Não é, a unidade, não é outra, não é, a unidade cósmica de Jesus com a sua igreja e com o fiel. Não é essa unidade. Estou falando de uma unidade prática, visível, de uma igreja que ela fala com unidade, que é vista pela comunidade e que a comunidade a vê como um ponto de luz em meio às trevas, né? Essa unidade ela está sendo e foi quebrada, continua sendo quebrada e agora está muito mais fragmentada do que antes, e isso o mundo não percebe mais Deus. O mundo hoje enxerga a igreja com outros olhos que não com um olhar de socorro, mas com outras questões. Com isso, vamos aqui para a nossa unidade prática, e já passaram 21 minutos do nosso vídeo, né? Então, veja, aplicando tudo isso de forma bem prática para nós hoje. A nossa diversidade interna não deveria ser motivo de desunião, mas acabou sendo o motivador principal da falta de unidade. Veja, cada um de nós aqui, que está ouvindo esse vídeo e, enfim, que está aqui comigo hoje, vem de mundos completamente diferentes. Eu costumo dizer que cada ser humano é um mundo muito particular, é um mundo muito complexo, né? Nós viemos de mundos diferentes, tá? E eu não estou falando do mundo cósmico, eu estou falando de interação, de história de vida, de dores, de acertos, de erro, de lágrimas, de sorrisos, enfim. Cada um de nós vem de um mundo muito particular. E o que acontece? Essa nossa diversidade de percepções, de sentimentos, de dores, de alegria, de tristezas e até de uma cosmovisão, ela não deveria ser motivo, como eu coloquei aqui, de desunião. Mas acabou sendo, e isso não é agora, tá? Isso não foi plantado, isso não germinou agora. Isso foi uma plantação feita há muitos anos e agora que ela está surgindo. Essa diversidade, ela acabou sendo o motivador principal da falta de unidade. Então, hoje eu não tenho mais paciência para ouvir o outro irmão. Já começa por aí. Eu não tenho mais aquele cuidado de procurar, como diz Paulo em Gálatas também ele fala isso, sobre levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo, mas eu não tenho mais paciência de levar o fraco na fé, como diz Paulo em Coríntios, primeira e segunda carta, e alguns outros textos que ele fala sobre essa questão da fé, do fraco, enfim. Eu quero que todo mundo pense igual. E aí nós temos, dentro dessa unidade interna, essa diversidade de pensamento, de reflexão, de percepções. Por causa dessa diversidade, que não deveria ser um motivador para a falta de unidade, ela se tornou aquilo que mais deprecia, aquilo que mais traz divisão em nosso meio. Então eu não tenho mais a paciência para suportar o outro. E aí, caminhando um pouco mais aqui, eu coloquei o seguinte: que crenças equivocadas, paixões políticas polarizadas, o politicamente correto, faz com que a unidade em Cristo da igreja seja fragmentada para ceder a uma cosmovisão mundana e destruidora. E aí aqui eu começo a explicar o porquê que nós não temos mais unidade em nosso meio. Por quê? Porque nós percebemos que a palavra já não basta mais para nós. Nós percebemos que ela não é mais suficiente para nos orientar, para nos direcionar. Nós percebemos que a palavra não é suficiente. Então, por não ser mais suficiente,
eu passo a beber em outras fontes, em outras cosmovisões, em outras ideologias, em outras visões de mundo, completamente antagônicas ao que Cristo diz e a sua palavra diz e o que a história demonstra. Então, eu como cristão, saio da igreja, aí quando digo saio, não é sair em sentido físico, tá? Mas é sair no sentido de buscar outros conhecimentos. Eu saio dessa igreja, vou buscar em outras fontes, em outros locais, em outros argumentos, algo que corrobore, algo que seja melhor do que a própria palavra diz. E aí eu trago essa percepção para dentro da igreja, e o que eu trago com isso? Divisão. Porque não tem condição de eu conciliar crenças antagônicas. Não é possível conciliar ideologias que elas se chocam em questão de crença e percepções de mundo. Isso é impossível. E aí eu tenho um choque dentro da igreja muito grande. Porque aí eu caio em uma bifurcação que eu tenho que escolher. Eu acredito no que a palavra diz, na sua tradição, na sua história, crendo que ela me é suficiente para fazer a leitura do mundo corretamente, eu creio que ela me basta, ou eu vou buscar também outras fontes, mesmo que sejam totalmente antagônicas à tradição cristã, para me defender, ou para defender aquilo que eu acho correto. Né? Então, assim, essa nossa divisão que nós temos hoje, essa falta de unidade, ela provém disso. E, mais uma vez, isso não vem de agora, tá? Isso não vem dos últimos 5, 10 anos. Isso foi plantado lá no século XVIII, século XVII, praticamente, né? Com uma questão de se questionar toda a tradição, dizendo que a tradição bíblica cristã ela é opressiva, ela é maléfica, para o ser humano, quando na verdade, se você for olhar com bastante sinceridade, com bastante transparência, você vai perceber que o cristianismo foi a única religião e tem sido a única, lógico que apesar dos seus erros que tivemos ano passado, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas foi a única em que ela consegue ainda preservar esse ser humano, enfim. Aí eu não vou entrar mais aqui porque isso é um assunto para um outro tempo, né? O que nos falta hoje é visão de propósito de algo maior, o reino de Deus. E aí eu começo aqui e continuo a explicar o porquê que há essa falta de unidade. Porque nós não temos mais visão de reino de Deus. O reino de Deus hoje para nós é algo etéreo, é algo místico, é algo que está muito distante da nossa prática, da nossa praxis cristã. O reino de Deus é apenas um conceito que Jesus apresenta ali em Mateus 5, né? Ele faz o seu grande discurso, o chamado Sermão da Montanha, que é o 5, 6 e o 7, né? Ele começa ali a explicar e traz os discípulos, ele fala em cima do monte e começa a falar ali. Então, para muitos de nós hoje, esse reino de Deus, ele é algo muito mais superficial. Ele é teórico, ele não é uma questão prática. Por eu ter perdido essa praticidade desse reino de Deus, eu construo, como diz uma música muito antiga, eu construo reinos dentro do reino de Deus. Por eu construir dentro do reino de Deus, eu perco totalmente a visão celestial do que é reino de Deus. E aí, reino, a gente tem algumas nuances, né, alguns princípios, algumas percepções, de que um reino verdadeiro ele tem apenas um rei. Já começa por aí. Se eu tenho apenas um rei, eu tenho apenas uma única ordem, um único propósito. Eu, como súdito deste rei e deste reino, eu vivo em função deste rei. Então, o que ele manda fazer, eu não questiono, eu executo, porque eu amo o reino e amo o rei. Não cabe a mim questionar as ordenanças do rei. Eu executo o que o rei manda. Então, se o rei manda ir para a guerra, eu vou para a guerra. Nem que eu saiba que nessa guerra eu vou perder a vida, mas a minha vida ela vai dar vida ao reino. Então, essas poucas percepções, que eu não vou entrar mais muito nesse mérito sobre reino de Deus, que é muito amplo para a gente falar aqui, eu perco essa percepção de reino de Deus e aí eu vou levando a igreja como se fosse o meu reino particular. Eu sou um líder de muitos liderados, então aqui ninguém mexe, aqui ninguém toca.
Seguindo aqui com a minha tentativa de tentar resolver essa falta de unidade. Muitos estão construindo reinos baseados em suas paixões políticas e crenças sociais do que na unidade da palavra. O resultado disso é o escárnio, a zombaria que temos experimentado nos últimos anos. Então, veja, perceba que é um crescente. Né? Então, primeiro eu deixo a convicção do que é unidade. Né? Eu deixo essa unidade de lado. Deixei essa unidade de lado, eu preciso buscar outras convicções fora daquilo que eu já crio como unidade de reino e de tradição bíblica e busco outras crenças que me deem sustentação naquilo que eu creio. E aí eu vou para essas paixões políticas, crenças sociais, ideologias sociais, muito mais forte do que a unidade na palavra. E o resultado disso é o quê? É o escárnio, a zombaria, que nós temos visto nos últimos 15 anos, mais ou menos, 20 anos. A igreja ela foi tomada agora por um sentimento perverso de repulsa. Então, quando a gente ouve falar sobre que nós temos um pastor ou que a igreja está executando, nós somos vistos agora como um local em que manipula a fé da pessoa e que o pastor agora ele vive para tirar dinheiro dos fiéis, com perdão da palavra, dos idiotas fiéis. Né? E isso é como o mundo vê hoje a igreja. Por quê? Porque nós deixamos há muitos anos, isso não é de agora, eu repito, nós deixamos de crer unicamente na palavra para crer em outros argumentos. E aí hoje nós não temos mais referência para o mundo. O mundo vê hoje, nos vê de forma jocosa. E aí quando eu digo nos vê, eu me refiro à cristandade como um todo, tá? Não estou dizendo uma igreja em particular, não estou dizendo uma igreja em especial, eu digo um todo, tá? Ah, antes a igreja era considerada a coluna e baluarte da verdade. Hoje é vista como eu já falei, com repulsa, desconfiança e desprezo. Exemplos que comprovam isso não faltam. Quantas vezes que nós somos jocosamente desprezados ou criticados por sermos cristãos? E aí não veja isso como, eu estou sendo perseguido por ser cristão. Isso não é perseguição. Nunca foi perseguição. É só uma forma de puro desprezo. A perseguição cristã ela tem outros níveis, ela atinge outras nuances muito mais problemáticas e muito mais perigosas do que apenas um, um puro desprezo. É, Paulo vai dizer em Timóteo, na segunda carta, que ele deveria pregar de uma forma que a igreja deveria ser considerada, e aí a igreja, quando Paulo vai dizer a Timóteo, é aquela igreja local ali, mas isso transcende, né, até nós hoje. Deveria ser, como diz aqui, coluna e baluarte da verdade. E a igreja, em muitos pontos, em muitos locais, ela deixou de ser a coluna e o baluarte da verdade para ser qualquer outra coisa, menos a defensora, a coluna da verdade. Esse dia eu estava vendo, ontem até, um vídeo muito rápido de uma certa igreja lá em São Paulo, que ela foi autorizada a reabrir nessa pandemia e, lógico, com um certo distanciamento, né, como a gente tem visto hoje. Igreja tal, com a metragem número X, tem que ter um distanciamento interno de X metros de pessoa para pessoa. E aí, a pastora lá da igreja tentando forçar que as pessoas dessem ofertas mirabolantes, mesmo que fossem 10 vezes no cartão de crédito. Nessa crise que a gente está, como que eu vou conseguir dinheiro para pagar em 10 vezes uma oferta? Alguém sabe me dizer? Eu não possuo recurso financeiro para isso. Quantos de nós que tem bala na agulha para dar uma oferta de 5, 3 mil reais de uma atacada só? Quem aqui que tem? Você conhece alguém que tem essa força toda financeira? Não tem. E aí, a pastora começando a manipular o texto que ela leu e quase que instigando psicologicamente as pessoas a darem oferta. E essa igreja, alguns anos atrás, ela foi envolvida com um escândalo muito grande de uma possível, e ainda foi investigado, parece que não se achou nada,
de lavagem de dinheiro, enfim. E aí eu não quero entrar muito nesse mérito, que não é o nosso tema aqui. Mas veja, esse é só um exemplo que eu estou falando para vocês, de que deixamos de ser coluna e baluarte da verdade, deixamos de ter essa unidade e criamos em nós desconfiança e desprezo. E o que fizemos para chegar nesse ponto todo, nesse estado? Deixamos de servir a unidade com Jesus e com a sua igreja para servir a outros interesses. É o que aconteceu com nós hoje. Embora eu creia, e o texto bíblico que nós lemos aqui em João 17, ele nos tenha uma certeza de que agora nós somos um só em Cristo, em Jesus, com Deus, e a sua igreja é um só espírito em unidade. Ainda assim nós conseguimos desvencilhar dessa unidade, não a mística, tá? Não a espiritual, mas a unidade é, material, física aqui, nossa, próxima pessoal. Nós nos desvencilhamos dessa unidade para servir a outros interesses. E aí, entenda-se outros interesses que você bem entender. Tá? Não vou entrar aqui nesse mérito, que meu tempo já está quase acabando. A única forma de termos unidade é colocar novamente Jesus e sua palavra no centro da igreja. E aí, essa frase, eu já percebi que soa de uma forma radical. Olha só, a única forma de termos unidade é colocar novamente Jesus e sua palavra no centro da igreja. É uma coisa que eu fico sem entender, meus irmãos. Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande para isso. Aqui eu não estou dizendo que não vai haver pessoas pecadoras na igreja, certo? Nós somos filhos de Adão e continuaremos sendo filhos de Adão por um bom tempo, até a morte. Por sermos filhos de Adão, nós somos pecadores inveterados. Né? A nossa humanidade totalmente caída, tendente ao pecado, tendente à morte, somos isso. Não tem o que se fazer. Ficamos um pouco melhor, a nossa visão de mundo muda quando Jesus vem até nós, nos encontra, nos dá uma nova percepção de vida, uma nova percepção de viver, nos dá o seu Espírito para nos convencer do pecado, justiça e juízo, nos orientar, falar, olha, está errada essa sua vida, volta para a palavra. Mas veja, parece que eu entronizar Jesus novamente como centro da igreja, na sua palavra, virou algo totalmente afrontoso. Eu deixei de tê-lo como centro da palavra, como centro da igreja, e estou seguindo outras nuances. Nós só voltaremos a ter unidade como igreja, para ser igreja, refletindo a glória de Deus como igreja, quando Jesus for novamente colocado no centro da igreja. E aí, quando eu digo colocar centro, é no centro mesmo, não é somente uma questão de pregar a palavra, porque pregar, todos pregam. Agora, como que ele é centro da minha vida, da minha percepção, da minha cosmovisão, se de um lado eu prego o evangelho e do outro eu creio com o regime social de uma outra forma? Como que há unidade nisto? Quando Jesus for novamente entronizado como centro de nossa igreja, a palavra no centro, nós iremos ter novamente uma certa unidade. Caminhando aqui para o fim, eu defendo a ideia de que nós temos uma diversidade na igreja, não tem como fugir disso, mas ainda assim nós devemos preservar a nossa unidade no vínculo da paz, né? Apesar dessas diversidades. Só que essa diversidade, eu ainda percebo assim, que ela deve ser a todo dia verificada se essa minha diversidade ela digamos, se Cristo está nela também. Porque às vezes eu posso pensar assim, não, eu tenho unidade com a igreja, Paulo. Eu faço parte do PGM, faço parte do grupo, ajudo a igreja, ajudo o pastor, faço o que eu posso, estou ali sempre junto. Então, assim, eu tenho unidade. Só que a forma como eu enxergo o mundo, a minha cosmovisão de mundo, ela é próxima ou ela se coaduna com aquilo que a palavra diz? Não sei. Isso é uma questão para que cada um pense mesmo e reflita.
O Valderico colocou aqui o seguinte: a forma de evangelismo mudou com o passar dos anos. Enquanto o foco era Cristo, que salva da condenação, e era necessário mostrar a culpa ou pecado, hoje, em muitas igrejas, o foco é Cristo salva dos problemas, pois o homem é o centro e não mais Cristo. E é uma verdade. Nós tiramos Jesus do centro de nossas vidas, de nossa percepção de mundo e colocamos o homem. Então agora tudo gira para o homem. A gente chama de antropocentrismo isto. Antes nós tínhamos um cristocentrismo e agora Jesus foi tirado do centro e colocamos o homem. Então tudo gira para o homem ali. Então, o homem fica no centro e eu tenho que trabalhar para ele. Com base nisso, nós temos aí, a princípio, né? Século XVIII e XIX, a gênese da chamada teologia da prosperidade, que não começou nos últimos 40 anos, mas foi lá no século XVII, XVIII, com uma gênese bem interessante. E ela caminhou durante os anos, os séculos, até que ela teve uma forma mais bem definida a partir da década de 60, 70, Estados Unidos, Europa e Brasil. Depois disso, nós temos uma teologia bem recente, que ela surgiu tem coisa de 10 anos, mais ou menos, que é chamada teologia do coaching, que é a questão de você desenvolver as pessoas na sua fé, enfim, o problema da teologia do coaching é que ela coloca toda a esperança no centro, e quem hoje é o centro. E quem é que está ali? Apenas o homem. O Jesus hoje, ele é um gênio da lâmpada, um Aladim gospel, em que eu dou uma esfregadinha na lâmpada e ele diz: Você tem agora 3 desejos, meu servo, ou melhor, meu senhor. É, é, o homem hoje ele é o centro e por ser o centro eu busco outras e outras formas para tentar alcançá-lo. Meus irmãos, eu estou vendo aqui o chat do lado. Alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta sobre a questão da unidade? Deixa eu ver aqui para cima se tem mais alguém. Ah, A Fátima, eu já falei com ela, o pastor Gerson, Fernanda, Leone, a Juliane, Pai do Senhor também, como você está? Tudo bom? Então, se não há mais comentários, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo a oportunidade de tentar, né, discorrer sobre a questão dessa unidade, do que a gente pode fazer para que ela seja um pouco mais viva em nosso meio, como diz a Batista, né? Batista viva, que a unidade seja viva também. Tá? Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço a todos. Até mais.